Olá pessoal, tudo bem? É um prazer falar com você. Eu sou o Sami Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana, fundamentalista do Parque Novo Mundo, aqui em Limeira, São Paulo. E eu gostaria de convidar você a assistir esse vídeo que nós preparamos com muito carinho e que esse conteúdo possa abençoar a sua vida. Um ótimo vídeo para você. Meus amados irmãos, já cumprimentamos a todos desde o período da nossa escola bíblica e também nos avisos de agora. Então nós estamos devidamente prontos depois de podermos orar ao Senhor, cantar louvores maravilhosos, escolhidos a dedos como nós cantamos hoje, e que o Senhor tenha se agradado dessa primeira parte do culto e que Ele se agrade também da segunda, se agrade tanto ao ponto de nos visitar com a exposição da sua palavra, visitar com a sua verdade, e que eu e você possamos diante dele, com temor, tremor diante do Senhor, possamos ouvir a voz do Senhor para nossos corações nessa manhã. Abramos, pois, para isso Josué, capítulo 7. Nós iremos olhar para o capítulo 7 de Josué, dando continuidade à série de exposições que estamos fazendo sob o tema perigos que ameaçam a igreja. Nós já vimos o primeiro perigo, o legalismo; o segundo perigo, a falta de priorizar Deus; o terceiro perigo, a falta de unidade; e o quarto perigo que nós vimos semana passada foi o secularismo. E hoje nós vamos ver um perigo muito pessoal, apesar de ter a igreja, não é? O termo igreja, naquelas três dimensões que eu venho conversando com vocês: o aspecto universal da igreja, o aspecto local da igreja como o Parque Novo Mundo e o aspecto particular. Eu tenho dito que nessas exposições, quando nós se referimos à igreja, estamos falando nesses três aspectos. Mas hoje talvez o aspecto que mais vamos mencionar, vamos atacar, é o aspecto seu íntimo, como igreja, mas pessoal. Talvez essa seja um perigo muito mais relacionado a esse aspecto pessoal, particular de você como igreja, você como parte integrante do corpo de Cristo. Então, vamos ao texto, fazer a leitura do mesmo, Josué capítulo 7. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo passar o Jordão, para nos entregar-lhes nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós nos contentaríamos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos.
Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra. E então, que farás, Senhor, ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no nosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casas que o Senhor designar se chegará por homens, por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sorte sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, e não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os desposos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com que ele tomara Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos no vale de Acor. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Dando sequência à exposição dos perigos que ameaçam a igreja, apesar de termos lido o capítulo inteiro para nossa contextualização e o melhor entendimento, nós vamos destacar alguns aspectos sobre o tema: os perigos que ameaçam a igreja, pecados escondidos. Se tem alguma coisa que interfere a obra do Senhor, são os nossos pecados. Se tem alguma coisa que ameaça a estabilidade da igreja, são os nossos pecados.
E é por isso que talvez hoje a exposição seja muito mais naquele aspecto de igreja como parte deste corpo do que propriamente no aspecto de igreja geral. Acã, o personagem de hoje, pertencia à igreja como um todo de Israel, à nação de Israel, melhor dizendo, e também como ser único, individual, o seu pecado atrapalhou toda a nação. 36 homens morreram por causa do seu pecado. E é dentro dessa perspectiva que nós gostaríamos hoje de analisar à luz das Escrituras qual as consequências do meu pecado e o seu pecado escondido, aquele que está lá debaixo das nossas bagagens, aquele que nós carregamos como estimação, aquele que talvez ninguém saiba, só eu e você, aquele que eu e você sabemos que viemos lutando há anos para deixá-lo. É sobre esse pecado que nós gostaríamos de tratar nessa manhã, que é, sem dúvida nenhuma, um grande perigo que ameaça a igreja. Nós veremos no texto de hoje, uma das coisas que mais atrapalha a vida da igreja são os nossos próprios pecados. O pecado aqui é definido pelo próprio Deus. A gente tem aquela tradução muito boa da definição de pecado dentro dos nossos ciclos e sobretudo nós presbiterianos, do nosso catecismo, que diz que pecado é toda transgressão contra a lei de Deus. Mas eu gosto dessa definição que não foge muito essa definição nossa clássica, mas que Deus dá. Veja, no versículo 11 do capítulo 7, Deus diz assim: Israel pecou. Aí ele diz como? O que é pecado? Violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. O que é pecado? Toda desobediência àquilo que foi ordenado por Deus na sua vida. Isso é pecado. É toda a falta de conformidade com a lei de Deus, é transgressão essa lei, é a falta de obediência aos seus mandamentos. Isso é pecado. O pecado é definido pelo próprio Deus, como nós já vimos, e o ensino geral das Escrituras nos mostram essa ligação que existe dos nossos pecados e a separação nossa de Deus. Por que os nossos pecados são perigosos? A principal coisa que ele faz é nos afastar do Senhor. Nossos pecados nos levam para distante de Deus. Nossos pecados mais íntimos atrapalham a manifestação da graça do Senhor no nosso meio. E é por isso que eles têm que ser tratados, combatidos. Se não é, vejamos. O que acontece com Adão e Eva quando desobedecem à lei do Senhor, de não comer daquela árvore que estava no meio do jardim, árvore de conhecimento do bem e do mal? O Senhor disse, era a lei era, não comerás, porque quando comeres certamente morrerás. O que acontece? Qual é a primeira consequência? Um dos primeiros atos que o homem faz depois que peca, observa que está nu, cobre o seu corpo e se esconde de quem? De Deus. O pecado é assim. Quebra a nossa comunhão com o Senhor, nos afasta de Deus. A gente acha que está perto do Senhor, vivendo a nossa vida pecaminosa. Não estamos. Fiquem certos, você pode vir todo domingo aqui, você pode cantar louvores, você pode estar no meio do IC, você pode estar pregando no meu lugar, você pode estar fazendo qualquer coisa. Mas se existem coisas que estão debaixo da bagagem da sua vida, certamente Deus não pode estar com você. E certamente isso vai atrapalhar a comunhão dos seus irmãos. E certamente isso impede o avançar da obra do Senhor. Por que o Senhor diz isso com tanta certeza? Porque é o texto que me dá base para dizer isso. O contexto aqui nos mostra uma batalha simples. Quem era Ai? Ninguém no cenário de expurgar todo o povo da terra prometida. Ai não era nada em relação a Jericó, por exemplo.
O que era Ai comparado com aquela grande batalha que havia sido acabado de ser narrada no capítulo 6 de Josué, a grande batalha da invasão de Jericó? Tanto é que o espia vai lá e diz assim: Josué poupa o povo, não traz todo mundo, mas era 3.000 homens. Sabe o que é 3.000 homens? Não é nem uma infantaria toda. A batalha era simples, a batalha era fácil. O espia diz assim: manda só 3 homens, Josué, poupa o povo. Essa daí é barbada, é a pior derrota de Israel. É a derrota mais vergonhosa, é essa contra Ai. Não é a quantidade de mortos, 36 apenas, é a vergonha de sair correndo de diante do inimigo. Isso é frouxura. 3.000 homens morrem em 36. Por quê? Por que Israel faz isso? Josué não entende. Josué bota a mão na cabeça e diz: Senhor, eu não estou entendendo mais nada, Senhor. Isso aqui vai ser ficado registrado na história. Israel deu as costas para o inimigo. Isso é vergonhoso, Senhor. Como é que vai ficar o teu nome agora? Vocês estão entendendo? A consequência de um pecado, como atinge toda uma nação. Meus amados irmãos, talvez esse seja um dos pilares que tem ruído a estrutura da igreja. Falta de combater pecado, de tratar coisas que estão lá debaixo da bagagem, no centro da nossa vida, arrancar de lá e jogar fora. É isso muitas vezes que tem nos feito padecer como igreja, perder a força, correr, dar as costas para o inimigo daí do mundo. A igreja está enfraquecida. A igreja capenga no nosso país, e que dirá que Deus nos livre que seja, mas quase que no mundo inteiro a gente vê o pós-cristianismo na Europa, quase um pós-cristianismo nos Estados Unidos, da América. E nós vemos a vergonha do tido evangelho da prosperidade instalado nesse país e que governa a maioria de nossas igrejas, que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando as costas para o inimigo e a consequência, a causa disso é pecado. É pecado, meu e seu. Nós temos que entender, com o Senhor não se brinca, o padrão do Senhor é elevado. Essa é uma das histórias que me faz arrepiar, porque o desfecho dela é terrível. Uma pessoa foi apedrejada por causa dos seus pecados, foi morta. E isso é a consequência que o Senhor havia dito. Os nossos pecados é a consequência, a nossa morte é a consequência dos nossos pecados. Acã morreu, foi apedrejado, ele foi queimado todas as coisas que ele tinha. Isso é sério, meus irmãos. Alguém vai dizer aqui, alguém vai, com a hermenêutica completamente absurda, dizer o seguinte: mas isso é coisas do Velho Testamento, nós estamos no período da graça. Então quer dizer que porque estamos no período da graça, princípios elementares do Velho Testamento não valem mais? Como, por exemplo, ter a consequência dos nossos pecados, isso foi extinto na época da graça? Isso acabou hoje? Claro que não, meus irmãos. Todos os nossos pecados têm as consequências que nós vamos colher. Todos eles, nenhum fica fora. Eles estão todos pagos na cruz de Cristo, é verdade. Mas a consequência é você que colhemos. Não é princípios porque estão estabelecidos desde o Velho Testamento que foram excluídos. Então assim vamos fazer o seguinte, vamos rasgar a aliança. Esse Deus também não tem compromisso, porque ele fez no Velho Testamento essa aliança. Ele tem compromisso também de te salvar no período da graça. Se a aliança continua, se o estabelecimento da aliança continua, se o vínculo da aliança continua, a consequência da desobediência do nosso pecado também continua. Você só quer a aliança do Velho Testamento, você só quer a bênção que veio desde Abraão, você só quer as consequências boas do pacto. Aí quando chega nessa parte você não se compromete, diz assim que esse discurso é muito duro, ou senão o pastor está pregando na época da lei.
Meus amados irmãos, acordemos, as Escrituras têm que ser contempladas como um todo harmônico. E o Senhor nos deu para entendimento de todas as coisas, não só para aquilo que nós achamos que é bênção para nós, mas também aquelas partes mais duras que nós precisamos ouvir. Então, meus amados irmãos, essa questão de ligar pecado e separação de Deus é um princípio geral das Escrituras. Geral das Escrituras. 2 Crônicas capítulo 7 diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Terra sarada, terra abençoada, tem a ver com perdão de pecados. Essas coisas estão unidas, não estão desassociadas. Então, pois, como podemos corrigir pecados se muitas vezes, meus irmãos, não falarmos dele, não apontarmos para ele e não declararmos guerra contra ele? Então vamos mais para próximo do texto. O contexto, eu já disse aos irmãos, que faz parte daquela guerra terrível que Israel perdeu contra Ai. Foi realmente um vexame histórico. Tanto é que o coração do povo faz o quê? Se derrete. Veja o versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e tornou como água. Por que o coração do povo se derrete? Vem a crise de confiança. Não esqueça, eles estão na trajetória para a terra prometida. Eles já entraram, atravessaram o Jordão, já conquistaram Jericó, mas ainda tem aproximadamente 5 ou 6 povos que precisam ser retirados. E os amorreus, Ai pertencia aos amorreus, precisavam ser retirados. E aí Josué, junto com o povo, vai para a batalha de Ai, e o coração do povo se derrete. Porque será que Deus esqueceu da sua promessa? De que ele disse que nos ia estabelecer na terra e tirar todo o povo? Os outros povos? Aí Josué, pensando nisso, rasga as suas vestes, junto com os anciãos, se deita no pó, faz toda aquela encenação típica, não encenação, mas toda atitude típica de confessar o seu pecado, como Davi fez e outros fizeram também. Se senta na cinza, ora ao Senhor e diz assim: Senhor, como é que vai ficar o teu nome, Deus? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Versículo 9: ouvindo isso, os cananeus, olha a preocupação qual era. Agora eles vão entender que o Senhor não está conosco, por isso que se derreteu o coração do povo, e agora eles vêm para cima de nós com tudo. Essa era a preocupação do povo. Aí Josué diz assim: e agora? Vai ficar como o teu grande nome? Eu gosto dessa passagem demais, porque esse versículo 10 é como o Senhor estivesse dizendo assim: acaba com essa besteira e levanta. Olha o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: Deus não se justifica, Deus não diz que vai ganhar a batalha contra os cananeus, não explica porque ainda não explica, porque perdeu a de Ai, mas já na frente ele vai explicar. Ele só diz assim: levanta, acaba com essa tua cena aí. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Por quê? Por que estás aí? Por quê? Você era um dos que deviam saber o motivo pelo qual vocês perderam a batalha de Ai. Então levanta, levante-se. Deus não alisa com Josué. Deus manda ele levantar, e ele declara logo de cara. Veja a primeira sentença que está no versículo 11 da sua Bíblia, do capítulo 7 de Josué: Israel pecou. A declaração de Deus é essa: Israel pecou. Pecado sim. E aí ele vem descrevendo porque Israel peca. Então nesse momento nós gostaríamos de, junto com os irmãos, rapidamente vermos 3 consequências dos nossos pecados, bem rápido, à luz de toda essa narrativa bíblica. Essa aqui é uma narrativa bíblica
da derrota de Israel contra Ai, e que serve para nossa alicerce do nosso texto. Os pecados escondidos são perigos que ameaçam a igreja. Vejam só, a primeira coisa é que o pecado meu influencia a vida de todo o corpo. O meu pecado influencia a vida de todo o corpo. A gente já trabalhou isso um pouco na introdução, mas só para a gente dar ênfase. O pecado de Acã, ele não só mata os 36, não só causa a vergonha de mais de 3.000 homens, não simplesmente causa o desespero da liderança. Veja só quantas coisas seu pecado faz. Seu pecado muitas vezes mata os outros, causa desespero na sua liderança, meus irmãos. E deixa eu dizer uma coisa, provoca a ira de Deus. Esse é o mais pesado. Então, os nossos pecados nós temos que entender que de alguma maneira faz com que o nosso corpo como todo sofra. Se não é, vejamos, a ilustração do corpo é dada pelas Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 12, apóstolo Paulo chama-nos de um corpo que Cristo é a nossa cabeça. E ele faz uma analogia a toda estrutura. Olha, o que seria do corpo se todos fossem pé, se todos fossem braço, se todos fossem boca? Se lembra disso? Tá, muito bem. Se nós podemos usar essa analogia do corpo, eu lhe pergunto, quando um dos nossos dedos, apenas um nosso dedo, talvez o menor, está cortado, ferido, ou está necrosando, apodrecido, somente sofre ele? A mão incha? O braço não pode fazer as suas flexões normais? Certamente isso pode causar febre em todo o corpo, dores por todo o corpo. É assim conosco. O seu pecado vai me influenciar, e o meu pecado certamente atingirá a sua vida. Quer ver uma coisa? Uma ilustração simples daquela que nós dissemos hoje pela manhã, a questão da entrega dos dízimos da oferta. Quando você peca na entrega dos dízimos, quando eu peco na entrega dos dízimos, veja só o rebuliço que isso acontece. Desestrutura a obra que está sendo implantada por aquele corpo de igreja. A liderança fica com a mão na cabeça porque ela tem coisas todas para pagarem. Tá certo? E a ira de Deus se acende contra a sua vida, porque ele pode ordenar o devorador, como diz o texto de Malaquias. E sabe quem perde? As nações também. Sabe por quê? Porque não verão a glória do Senhor no nosso meio. Então, meus amados, isso é sério. E nós ficamos brincando com isso. Tem gente que diz assim, olha, eu estou aqui. Tem gente que diz isso com orgulho. De uma coisa, olha, eu tenho todos os meus problemas e os meus pecados, mas tem uma coisa, eu não sou peso para a vida de ninguém. Já pecou. A não ser que você seja perfeito. Se você for perfeito, aí você não é peso para a vida de ninguém. Mas se você for pecador, saiba, tem um corpo sofrendo por causa dos seus pecados. Tem um corpo inteiro padecendo por causa das suas ações. A segunda grande consequência que nós podemos extrair do texto é o enfraquecimento nas nossas lutas. Veja, uma batalha tão simples, tão fácil de ganhar, uma vergonha dessa. Por quê? Porque nós ficamos enfraquecidos. Podemos vencer, só podemos vencer se Deus lutar as nossas causas, meus irmãos. E eu gosto de uma ilustração que está em 1 Crônicas capítulo 14, versículo 8 ao 17. Davi é recém-possado como rei. Os filisteus sabem disso, diz assim, enquanto eles ainda estão se organizando, vamos logo atacar. Davi nem respira, nem senta na cadeira de Saul direito. Nem senta na cadeira de Saul direito. Não está nem sentado. Daqui a pouco vem os filisteus, se organizam e vão para a batalha. O que é que Davi faz? Consulta o Senhor. Como é que eu subo, pai? O Senhor vai me entregar ou não vai? Ele vai, eu já te entreguei nas tuas mãos. Davi vai e dá uma primeira, usando uma linguagem mais comum, uma primeira chapuletada nos filisteus.
Bate mesmo nos filisteus. Os filisteus vão, se reorganizam e voltam. Eu e você no lugar de Davi poderíamos dizer assim: isso aqui é batata. Eu já orei ao Senhor, Deus já disse que está comigo. Se eles estão aí de novo, vão apanhar de novo. Mas aí Davi se lembra desse princípio, que ele não pode lutar sem o Senhor. O que é que Davi faz de novo? Ora de novo. E Deus permite que Filisteus se organize de novo para ver a ação de Davi, para ver se Davi depende do Senhor. E Davi mais uma vez ora de novo. Está lá, está registrado, 1 Crônicas 14, 8 a 17. Davi ora de novo, diz assim: Senhor, como é que eu faço? Ele diz: agora tu não vais mais pela frente, tu vais arrodear por trás. E quando você ver um barulho de exército quebrando as copas das amoreiras, saiba, eu estou diante do exército dos filisteus. Eles vão correr e vocês pegam ele do outro lado. Estratégia para vencer a batalha. Você não pode vencer as suas lutas se Deus não estiver com você. E para que Deus esteja, os seus pecados precisam ser tratados diante dele. Há um enfraquecimento notório, há uma vexame, o povo corre de Ai. E a terceira e última coisa, consequência dos nossos pecados, eles impedem de vermos as maravilhas de Deus em nosso meio. Nossos pecados impedem Deus se manifestar graciosamente, gloriosamente no nosso meio. De onde eu tiro isso? Do contexto mais próximo da passagem possível. Volte um pouquinho, 2 folheadas na Bíblia, você chega no capítulo 3. Você está em Josué capítulo 7. Volte só um pouquinho e veja o que está lá em 3:15. Ou 3:5, desculpe. 3:5. Diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no vosso meio. Aí você diz: o que é que esse texto tem a ver com o capítulo 7? Volte lá para o capítulo 7 e veja o versículo 13. Capítulo 7, versículo 13 diz assim: dispõe-te, santifica o povo. Isso é o recado de Deus para Josué. Santifica o povo para amanhã. Porque para amanhã para quê? Para amanhã para quê? É o mesmo verso lá de 3:5. Santificais o povo, porque amanhã fareis grandes obras no meio de vós. Santifica o povo, porque vocês vão ver o que eu vou fazer com Ai. E depois, na continuação do registro do texto, capítulo 8 inaugura Israel massacrando Ai. Contexto bíblico. Então eu posso entender o seguinte: quando os meus pecados podem impedir as maravilhas de Deus na minha vida. Os meus pecados impedem de eu ver o Senhor agir graciosamente e poderosamente no nosso meio. É por isso que a narrativa nos mostra claramente, no versículo 11: Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eles ordenaram, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo de sua bagagem puseram. Pelos que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Olha o texto do enfraquecimento aqui. Os filhos de Israel não podem resistir aos seus inimigos. Enfraquecimento por causa de pecado. Viraram as costas diante dele, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, versículo 13 é a nossa base para dizer isso. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Amanhã para quê? Santificar para amanhã para quê? Contexto de Josué próximo nos responde: para vocês verem o que eu posso fazer no meio de vocês quando vocês tratam o pecado de vocês. Quando vocês tratam o pecado de vocês, eu mostro para vocês o que eu faço. Meus irmãos, em nenhum momento o texto diz que há possibilidade de uma santificação perfeita, de uma vida perfeita sem pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Mas são pecados grosseiros, são pecados claros, são pecados notórios, que nós precisamos nos libertar deles.
Ai, ficar com aqueles pequenos, não, lutar também contra o pequeno. O problema é quando eu e você fazemos dos pecados cativos. Se Deus não for conosco, não poderemos continuar bem. Tem gente que acha que a obra de Deus é feita apenas por estratégias e métodos. A gente aplica uma forcinha aqui de recurso financeiro, a gente aplica um recurso pessoal, humano, recursos humanos, e a gente consegue fazer a obra de Deus. Para quê? A obra de Deus só precisa de o quê? Um pouco de recurso financeiro, um pouco de recurso humano. Dá para a gente fazer a obra do Senhor. Não precisamos talvez de uma organização tão grande, uma institucionalização tão grande. Eu fico vendo esses discursos de método, de estratégia. Sabe o que eu sinto falta nesses discursos por aí? Que qualquer obra que seja de Deus precisa da sua bênção. Não tem obra de Deus que prospere sem a bênção do Senhor. Aí o cara fica olhando assim, não dá para fazer porque nós somos pequenos. Um discurso desse, para mim, já está confiado no método e na estratégia. Vocês não sabem quanto nós ouvimos. Nossa denominação não tem força para termos uma junta de missões. Mas já temos um missionário no campo, vereador Ronilson lá em Rondônia. Já temos um projeto de África implantado. Sabe por quê? Porque isso é falta de fé, falta de confiança. Você não olha o que é a bênção de Deus que está sobre nós. Aí você fica botando uma série de empecilhos. É o que o reverendo Vasconcelos falou hoje na escola dominical. Precisamos de experiências com Deus. Isso é que nos faltam. E problema seu, se você acha que isso é pentecostalismo, isso não é. Isso é vida cristã. Se você não tem experiência com Deus, você jamais desfrutará das maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Você será um Acã que produzirá problema no meio do povo. Eu serei um Acã. Meus amados irmãos, a gente fala de estratégia, de método, de leis, de estatutos, de regimentos e esquece o que precisamos para a obra de Deus avançar. É a sua bênção sobre nós. É a sua bênção sobre nós. E como nós temos a bênção do Senhor sobre nós? Vivendo aquilo que Ele quer que a gente viva, obedecendo em todos os sentidos, amando a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. E o próximo inclui os nossos inimigos. O próximo inclui os nossos inimigos. É fazendo a nossa parte também na contribuição financeira, nos dízimos e nas nossas ofertas. Aí o cara diz assim, eu não posso dar. Você não pode dar. Só se você não estiver recebendo absolutamente nada. Mas se você estiver recebendo R$1, você pode dar 10 centavos. Se a porta do céu estiver completamente fechada para você, não tiver porta aberta nenhuma para você, você não pode dar. E eu não falo aqui só apenas na questão financeira, eu falo em todos os aspectos, como eu falei anteriormente. Cadê o amor ao próximo? Perdão. Talvez muitos de nós aqui estamos impedindo essa obra porque ainda não liberamos perdão, inclusive eu. Está sendo uma pedra de tropeço impedindo a obra do Senhor crescer, inclusive eu, se nós não tivermos perdoando uns aos outros. Aí queremos que a bênção de Deus seja sobre. Não vai estar, não está. Isso não é matemática não, isso não é estratégia. Você pode ter seus métodos, pode ser sua estratégia, o seu recurso todo de lei. Não vai funcionar. Igreja não é empresa, igreja não é administração pública, igreja é organismo espiritual. E só funciona se a bênção de Deus estiver sobre nós. Se não tiver, vamos fechar as portas, vamos para casa. Então é preciso eliminar as coisas que estão no nosso meio, que nos impedem de avançar. Temos que perguntar para nós mesmos: Senhor, eu sou o Jonas desse barco, me lance fora do mar. Essa é a minha oração o tempo todo aqui. Se eu sou o Jonas, me lance no mar, Senhor. Porque é melhor lançar no mar uma pessoa do que perder o barco inteiro. Me jogue fora.
depois mande um peixe, por misericórdia, me pegar e colocar-me de novo no caminho certo. Essa tem sido a minha oração. Se eu sou o Acã, me tire daqui. Me tire daqui. Porque não há de perecer a obra do Senhor por causa de homem nenhum. De homem nenhum. E nem de mulher nenhuma. Então, meus amados irmãos, essas são as consequências que nós podemos ver do texto. Se os nossos pecados influenciam, prejudicam a vida de todo o corpo, enfraquece-nos na nossa luta e impede da gente ver as maravilhas de Deus no nosso meio. Deus quer e continua querendo fazer grandes coisas por nós. Aí você pergunta, por que ele não faz? Porque ele não vai contra a sua aliança. As alianças têm preceitos, estabelecimentos. Cumpra e desfrute da bênção. Não cumpra, experimente a maldição. Isso é bíblico. E por fim, meus amados, o que fazer então, diante de tudo isso, para vencer esse perigo que ameaça a igreja, que são os nossos pecados escondidos? Só tem uma coisa: fazer o que fizeram com Acã, eliminar as coisas condenáveis do nosso meio. Eliminar nossa prática pecaminosa. Eu já disse, nós não vamos chegar na santificação completa, mas tem pecados, seja sincero, tem pecados que estão na cara na sua vida e na minha vida. Está escancarado para todo mundo. E por que nós não agimos contra esses? Eliminar pensamentos pecaminosos com a nossa santificação, nosso coração, tudo que vem, diz apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, o que devemos pensar, tudo que for de boa fama, tudo que for de boa fé, isso ocupe o vosso pensamento. Mas não, o que nós temos nos enchido com essa cultura inútil, com essa música desqualificada? O que é que nós estamos nos enchidos com os nossos pensamentos, muitas vezes sutilmente modificados por essas séries que nossos jovens estão viciados em ver? Eu não estou dizendo que é pecado nenhum você assistir série, ouvir música e participar da cultura. Já tudo isso a gente já estudou com envolvimento crítico. O que eu estou dizendo é que essas coisas têm modificado o nosso pensamento, meus irmãos. E a última coisa, eliminando os ídolos. Como é que você elimina as coisas condenáveis? Mate os ídolos da sua vida. Deixe só Deus como centro da sua existência. É o ídolo da vaidade, o ídolo do poder, do recurso financeiro, é o dinheiro, é o status. Não é? É o ídolo, por exemplo, da família, em primeiro lugar do que Deus, do filho, da filha, os ídolos que nós criamos dentro do nosso coração. Meus amados, isso nos impede de ver a glória de Deus manifestada mais claramente no nosso meio. E eu não me refiro à salvação, eu me refiro a experiências verídicas com Deus. Porque estamos na confiança da obra perfeita do sumo sacerdote Jesus Cristo. Só por causa dele nós podemos declarar isso. Agora também isso não exclui a possibilidade de querermos mais um estreitamento com o nosso Senhor e vermos coisas grandiosas acontecer no nosso meio. Mas para isso é preciso eliminar as coisas condenáveis. Veja o versículo 12 para fecharmos. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, a coisa condenada. Palavra do Senhor, vem da boca do Senhor. Assim diz o Senhor. Que o Senhor nos ajude a eliminarmos toda a prática pecaminosa na nossa vida. Não somos perfeitos,
mas temos que caminhar para a perfeição. Mas temos que declarar guerra contra o pecado. Contra algum pecado seu, você não alisa, você bate nele, você tenta expurgar. Tem gente que ouve certas coisas e diz assim, não, mas isso é o que os outros pensam. Presta atenção, às vezes Deus está usando uma mula, um jumento, o outro pensando e você simplesmente não querendo ouvir. Não querendo ouvir, fazendo de conta que não é com você, empurrando para lá. Que cada um de nós possamos ouvir a palavra do Senhor e confrontar a sua vida, para que a gente não prejudique o outro, para que a gente não impeça a obra do Senhor crescer e para que a gente não veja as maravilhas de Deus sobre nós. Meus irmãos, nós temos um advogado perfeito e justo que pode perdoar todos, já perdoou os nossos pecados, mas que intercede por nós junto ao Pai. Nele nós temos conserto, nele nós podemos melhorar. Que o Senhor nos ajude, nos dê força a vencermos esse mal que ameaça a igreja, que são os nossos pecados mais escondidos, aquele que a gente disfarça de todo mundo, mas o Senhor está vendo. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe. Amém. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então curte e compartilha com seus amigos, para que da mesma maneira que você foi abençoado com este conteúdo, você possa abençoar outras pessoas. O link da nossa página do Facebook está na descrição do vídeo. Entra lá, curte também a nossa página, compartilha a nossa página. Você pode pesquisar por Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Parque Novo Mundo, em Limeira. Que Deus abençoe você e que abençoe a sua família. Um forte abraço.